Salve, salve galera do bem! Olha o Caipira aí mais uma vez aí fazendo um vídeo apologético para vocês, que vocês possam desejar ardentemente, né, empenhar-se nos estudos das escrituras aí, aprender sobre a vontade de Deus, os seus caminhos, né, e se preparar para o reino eterno. Texto fora do contexto vira pretexto. Quantas vezes você já não viu algum crente sincero do mundo cristão, principalmente da corrente evangélica, usar esse texto de João, capítulo 1, versículo 17, para dizer que a lei foi abolida? Por quê? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Visto que dá a entender, supostamente, que o mundo evangélico acredita que a graça é um direito do cristão de viver em, vamos dizer assim, rebeldia contra a lei de Deus, ou de não poder cumprir a lei de Deus. Mas nós entendemos que a graça é um direito de Deus, dado para aqueles que se arrependem, que entendem a sua condição pecaminosa, não de viver transgredindo a lei, ou de que a lei não serve mais, mas de que a condenação da lei não recai sobre aqueles que estão sob a graça e o evangelho de Cristo. Sabendo que a lei aponta o nosso pecado, mesmo que nós conseguimos cumprir todos os aspectos da lei, não de uma maneira plena, né, como ela requer, mas de acordo com nossa condução, mesmo assim, isso não vai fazer com que nós tenhamos méritos, né? O mérito vem somente de Jesus. Mas esse texto lido fora do contexto, ele passa a entender, numa leitura superficial, que a graça veio depois de Moisés com Jesus Cristo. Mas se você prestar bem atenção, o contexto já começa no capítulo 1 mostrando que Jesus era o verbo que já existia desde a criação, antes da fundação do mundo. Então se ele já existia lá, a graça já existia lá atrás. E a lei também já existia antes dela ser promulgada no Monte Sinai. O fato é a lei ser dada ali como escrita. Mas a Bíblia é enfática em dizer que a lei é eterna e que a lei já estava no coração do homem. Tanto você vai ver lá, né, texto de Gênesis, né, Abel e Caim matou, pecou, José adulterou, pecou, Abraão guardou os mandamentos, os estatutos, os juízes e as leis, e vários outros textos que a gente pode já perceber ali no livro de Gênesis. Mas esse texto especificamente, já em antes do versículo 17, o versículo 16 já responde. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Todos nós, antes de Jesus vir. Uma grande e verdadeira questão é a própria morte do Cordeiro, que era feita antes da morte de Cristo no santuário e na morte de Cristo, né? Em que todos os que o aceitam e desejam andar de acordo com aquilo que o Evangelho apresenta, este é salvo por Jesus. Sabemos da nossa condição pecaminosa, mas também sabemos da nossa condição, né, em viver nos caminhos do Evangelho. Tanto que Efésios 2 vai dizer, antes, quando você não conhecia, aí a graça agiu, porque você passou a conhecer, vivendo sobre a graça, não como um rebelde, mas entendendo a sua condição. E como o versículo mesmo vai dizer que o verbo, versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Este verbo era Deus, era Jesus, que já existia antes de Moisés e que veio como segundo Moisés, como a profecia de Deuteronômio, né? Que e viria um profeta semelhante a ele, e a eles iriam obedecer, se cumpriu em Cristo, né? Que Deus possa abrir a nossa mente e nos fazer entender que no novo nascimento, para a vida eterna em Cristo, não é a lei que morre, Romanos 7,4, e sim o homem pecaminoso. E a condenação da lei não recai sobre o cristão, aquele que vive na graça, que busca agir de acordo com a vontade de Deus. Um abraço a todos, até a próxima. Tamo por aí, socando a bucha.